Nossa empregada disse que tinha provas da minha infidelidade quando a pegamos roubando, e meu marido acreditou na ladra. Sou Raquel, tenho 34 anos, e meu marido Tom tem 36. Estamos casados há 9 anos. Nos conhecemos no último ano da faculdade e nos conectamos imediatamente pelo amor compartilhado por filmes de ficção científica dos anos 80 e viagens de acampamento. Depois de nos formarmos, ambos conseguimos empregos decentes e fomos crescendo profissionalmente. Nos primeiros anos do casamento, moramos em um pequeno apartamento no centro da cidade para economizar dinheiro. Há 3 anos, finalmente conseguimos juntar o suficiente para o pagamento inicial de uma casa modesta em um bom bairro. Estávamos empolgados em ter nosso próprio lar com um jardim, já pensando na possibilidade de formar uma família nos anos seguintes. Conforme avançávamos em nossas carreiras, as jornadas de trabalho se tornaram mais longas. Eu frequentemente saía para reuniões com clientes, enquanto Tom ficava até tarde finalizando detalhes de projetos. Quase todas as noites voltávamos para casa exaustos, e as tarefas domésticas começaram a se acumular. A pia estava cheia de pratos sujos, a roupa transbordava do cesto, o pó se acumulava nas superfícies. Isso começou a gerar estresse para ambos. Depois de um mês especialmente difícil, em que trabalhamos mais de 60 horas por semana, decidimos contratar alguém para ajudar com as tarefas domésticas. Publicamos um anúncio online e entrevistamos alguns candidatos. Carmen, de 27 anos, pareceu perfeita, era enérgica, tinha boas referências e contou que havia se mudado para a cidade vinda de uma pequena cidade do interior para economizar dinheiro para a faculdade de enfermagem. Sua história nos tocou, já que Tom também havia crescido em uma cidade pequena e trabalhado para pagar a própria universidade. Sentimos que era justo dar essa oportunidade a Carmen. Ela passou a vir à nossa casa 3 vezes por semana. Durante aproximadamente 1 ano e meio, tudo correu maravilhosamente bem. A casa estava sempre impecável quando chegávamos, e às vezes ela deixava pequenos bilhetes informando sobre coisas que havia organizado ou consertado. Quando nossos horários coincidiam, ocasionalmente a convidávamos para jantar. Ela falava sobre sua família em sua cidade natal e sobre o progresso que fazia para economizar para a faculdade. Carmen quase se tornou uma amiga para nós. Há cerca de 5 meses, Tom comentou algo estranho. Ele achava que estava perdendo dinheiro. No início, eram pequenas quantias. Ele dizia que tinha certeza de ter deixado mais dinheiro em sua mesa de cabeceira ou que não encontrava uma nota de $20 que sabia ter. Ambos achamos que talvez ele apenas tivesse se esquecido de onde gastou o dinheiro. Eu sugeri que ele começasse a anotar os gastos ou usasse um aplicativo de orçamento. No entanto, os episódios continuaram, e as quantias começaram a aumentar. Tom retirava dinheiro para os gastos do fim de semana e depois descobríamos que parte havia sumido. Comecei a me perguntar se ele não estaria gastando e esquecendo ou se havia algo mais que ele não queria me contar. Então, há cerca de 3 semanas, algo aconteceu e não podemos mais ignorar. Tom havia retirado $350 no caixa eletrônico para pagar o encanador que viria no dia seguinte arrumar alguns problemas hidráulicos. O encanador preferia pagamento em dinheiro, então Tom deixou o valor em sua mesa de cabeceira. Na manhã seguinte, ao ir pagar, percebeu que faltavam mais de $150. Naquela noite tivemos uma conversa séria sobre o que poderia estar acontecendo. A única explicação lógica era que alguém estava pegando o dinheiro, e a única pessoa, além de nós, com acesso regular à nossa casa era Carmen. Ela sempre havia sido tão boa conosco que a ideia de que pudesse estar roubando parecia inacreditável. Contei a Tom sobre algo que havia acontecido em meu antigo emprego, onde um gerente acusou falsamente um colega de trabalho de roubar suprimentos. Isso criou um ambiente tóxico e prejudicou permanentemente várias relações profissionais. A pessoa acusada acabou pedindo demissão. Depois perceberam que, na verdade, havia sido outra pessoa. Eu não queria cometer o mesmo erro com Carmen. Por isso, decidimos procurar provas antes de dizer qualquer coisa. Comecei a registrar o dinheiro que Tom deixava na mesa de cabeceira antes e depois das visitas de Carmen. De fato, notei que pequenas quantias desapareciam nos dias em que ela limpava a casa. Mesmo assim, queria ter absoluta certeza antes de fazer qualquer acusação. Comprei uma pequena câmera de segurança e a instalei em nosso quarto, apontada diretamente para o local onde o dinheiro ficava para pegar o culpado. Senti-me terrível por fazer isso, como se estivesse traindo a confiança de Carmen, mas precisávamos saber o que estava acontecendo. Na vez seguinte em que Carmen veio limpar, deixei a câmera gravando. Quando cheguei em casa naquela noite, temi assistir à gravação, torcendo para não ver aquilo que suspeitava. Mas lá estava. Carmen entrou no quarto, abriu a gaveta da mesa de cabeceira de Tom, pegou várias notas e depois deixou tudo bem arrumado, como se nada tivesse acontecido. Assisti ao vídeo várias vezes, esperando encontrar alguma explicação, talvez ela estivesse apenas movendo as coisas. Mas não, o vídeo mostrava claramente ela colocando dinheiro no bolso. Senti um aperto no estômago. Decidi que Tom tinha o direito de saber antes de decidirmos como agir. Quando ele chegou em casa, mostrei o vídeo.
Sua reação foi semelhante à minha, surpresa, decepção e raiva. Ele sempre tinha gostado de Carmen e a defendido quando eu sugeri pela primeira vez que ela poderia estar pegando dinheiro. Ver a prova o deixou devastado. Ficamos acordados até tarde discutindo o que fazer e, por fim, decidimos confrontá-la juntos na manhã seguinte, quando viesse limpar. Daríamos a ela uma chance de se explicar e, possivelmente, consertar a situação antes de decidir se envolveríamos a polícia. Quando Carmen chegou na manhã seguinte, pedimos que se sentasse na sala. Tom, de imediato, percebeu que ela ficou cautelosa e perguntou se havia algo de errado. Ele foi direto e perguntou se ela tinha algo que quisesse nos contar. Ela negou com a cabeça, parecendo confusa. Então mostramos o vídeo. Esperávamos ao menos que ela dissesse que estava com dificuldades financeiras e se desculpasse. Mas em vez disso, ela ficou furiosa, nos acusando de espioná-la e dizendo que tínhamos violado sua privacidade ao instalar câmeras sem informá-la. Tom tentou intervir dizendo que roubar nosso dinheiro era muito pior, mas ela falou mais alto. E então lançou a bomba. Carmen se virou para Tom e disse: "Quer saber por que peguei o dinheiro? Porque sua esposa está te traindo." Eu a vi saindo às escondidas, recebendo ligações secretas e se encontrando com um homem em um café no centro da cidade. Eu só estava pegando o que merecia por manter segredo sobre isso. Perguntei do que ela estava falando, pois aquilo era uma completa mentira. Olhei para meu marido esperando que ele me defendesse, mas ele estava pálido e com uma expressão de dúvida. Carmen continuou dizendo que tinha provas do caso e que vinha pensando se contava ou não para Tom. Ele disse que havia visto mensagens suspeitas no meu celular quando o deixei sem vigilância e até me seguiu uma vez para ver com quem eu estava. Tom pediu para Carmen se retirar, dizendo que precisávamos conversar em particular. Ao sair, ela gritou que Tom logo veria que ela estava dizendo a verdade. Eu disse a Tom que não havia nenhuma verdade na acusação de Carmen. Não estava traindo ninguém, não tinha encontros secretos e não entendia por que ela inventaria uma mentira tão cruel. Tom ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer que queria acreditar em mim, mas a acusação de Carmen tinha sido muito específica. Perguntou se havia alguma razão para ela pensar que eu estava traindo, se eu havia mudado meu comportamento recentemente, se passava mais tempo fora de casa ou se escondia o telefone. Pensei cuidadosamente, tentando ver as coisas de fora. A única coisa diferente ultimamente era que eu tinha me encontrado com o namorado da minha irmã Betty em um café para ajudá-lo a planejar um pedido de casamento surpresa, para ela. Meu cunhado queria pedir Betty em casamento no mês seguinte e me fez jurar manter segredo. Nos reunimos para discutir as opções e planejar algo romântico que combinasse com o que Betty gostaria. Expliquei tudo a Tom e me ofereci para ligar imediatamente para meu cunhado e confirmar a história. Tom disse que não era necessário, que acreditava em mim, mas eu ainda via dúvida em seus olhos. Estávamos ambos emocionalmente esgotados. Amanhã vou prestar queixa na polícia contra Carmen. Já é ruim o suficiente ela ter roubado, e agora ainda inventar mentiras. Quanto ao meu marido, espero que ele consiga ver que tudo é invenção. Afinal, ele viu a gravação do roubo. Não faz sentido ela dizer que pegou o dinheiro para não contar a verdade, pois se fosse comprar meu silêncio, seria eu quem teria de dar o dinheiro, não ele. Seria estupidez da minha parte pedir para ela ficar calada e ao mesmo tempo roubar dinheiro do Tom, para depois ele perceber a falta e suspeitar de mim. Entendo que Carmen tenha inventado essa história por estar encurralada, mas e Tom? Conversamos e ele parece convencido da minha versão, mas como eu disse, ainda vejo sinais de dúvida. Atualização 1. Tom e eu decidimos encerrar formalmente o contrato de trabalho de Carmen. Enviamos uma carta informando que tínhamos provas em vídeo do roubo e que pretendíamos registrar uma queixa na polícia. Pensávamos que isso colocaria um ponto final na situação, mas estávamos enganados. No dia seguinte ao recebimento da carta, Carmen apareceu em nossa casa sem avisar. Eu estava trabalhando de casa e Tom estava no escritório. Quando abri a porta, Carmen estava chorando e implorando para ter o emprego de volta. Ela disse que sua mãe em sua cidade natal estava doente e precisava de medicamentos caros. Contou que enviava a maior parte do dinheiro para a família, o que justificaria, segundo ela, o fato de ter pegado o nosso dinheiro. Por um instante quase senti pena. Mas ao perceber que a história não estava funcionando, Carmen mudou completamente de tática. As lágrimas desapareceram de imediato e ela me disse que se fossemos à polícia, contaria a todos sobre o meu suposto caso extraconjugal. Afirmou ter fotos minhas encontrando-me com um homem, que na verdade era meu cunhado, a quem eu estava ajudando a planejar o pedido de casamento surpresa para minha irmã. Carmen ameaçou divulgar essas imagens nas redes sociais, junto com legendas distorcidas para fazer parecer que havia algo impróprio. Eu disse a ela que poderia publicar o que quisesse, pois eu mesmo chamaria a polícia e provavelmente um advogado para tomar providências legais caso ela divulgasse fotos fora de contexto. Quando percebi o rumo da conversa, comecei a gravar com meu celular. Ela pareceu notar e passou a repetir apenas frases vagas como "Tom precisa saber a verdade", sem se comprometer com nada que pudesse incriminá-la.
Naquela noite revisei as redes sociais e vi que Carmen tinha feito uma publicação insinuando ter descoberto um segredo sombrio sobre os empregadores, mas sem citar nomes. Mesmo assim, muitos contatos em comum entenderam de quem ela falava e começaram a comentar pedindo mais detalhes. No dia seguinte, Carmen publicou uma foto minha tirada da rua, em que eu aparecia sentada em um café com o namorado da minha irmã. Imediatamente denunciei a publicação, mas não antes de vários amigos e conhecidos terem visto a postagem. Meu telefone não parava de tocar com mensagens de pessoas preocupadas, algumas oferecendo apoio e assumindo que havia uma explicação, mas outras claramente prontas para acreditar no pior. Quando Tom chegou em casa naquela noite, estava calado. Disse que colegas de trabalho tinham visto a postagem e passaram o dia lançando-lhe olhares de pena. Ele afirmou para todos que não era o que parecia, mas pude perceber como a humilhação pública o afetava profundamente. Apesar de ter explicado a Tom que estava apenas ajudando Miles a planejar o pedido, percebia que a dúvida crescia. Ele começou a mexer no meu celular quando achava que eu não via e a fazer perguntas detalhadas sobre minha rotina diária. Nossas conversas ficaram tensas e ele parou de compartilhar comigo detalhes do próprio trabalho, como costumava fazer. Registrei a queixa na polícia e consultei um advogado, considerando também abrir um processo por difamação e divulgar o vídeo do roubo nas redes sociais. O advogado me orientou que poderia fazer isso, pois se tratava da verdade, e sugeriu ainda solicitar uma ordem de restrição contra Carmen e denunciá-la por assédio. Imediatamente contratei o advogado, que conseguiu uma ordem de restrição temporária enquanto trabalha para torná-la definitiva. Carmen ficou proibida de entrar em contato conosco, de se aproximar de nossa casa ou locais de trabalho, e de publicar qualquer conteúdo sobre nós. Achávamos que finalmente a situação tinha se encerrado. Estávamos errados mais uma vez. 3 dias depois da ordem de restrição, Tom recebeu um envelope no trabalho. Dentro havia impressões do que seriam mensagens de texto entre mim e alguém salvo no celular como Jay. As mensagens tinham teor íntimo e insinuavam um caso extraconjugal, mencionando datas e locais que coincidiam com momentos em que, de fato, eu havia saído de casa. Tom chegou devastado e entregou-me o envelope sem dizer nada. Ao ler aquilo, senti-me fisicamente mal. As mensagens eram obviamente falsas, mas muito bem montadas. Citavam lugares onde eu realmente estive e detalhes suficientes da nossa vida para parecerem verossímeis. Expliquei de imediato a Tom que aquilo era forjado e ofereci-lhe meu celular para verificar. Carmen usou fatos verdadeiros como minhas ausências para criar uma mentira elaborada. Não importava que as mensagens tivessem expressões que eu nunca uso, erros grosseiros de ortografia que não cometo ou que o estilo não combinasse comigo. Na manhã seguinte, Tom me disse que precisava de tempo para pensar e saiu para o trabalho mais cedo do que o habitual. Neste ponto, não sei mais o que fazer. Além do grande D de divórcio, já dei a ele todas as explicações e provas. Mas ele ainda parece acreditar mais nas mentiras de uma ladra do que na palavra da própria esposa. Ele mesmo confrontou Carmen e sabe quem é o namorado da Beth, que chegou a ligar para esclarecer tudo. A divulgação da foto feita por Carmen arruinou a surpresa do pedido de casamento. Se ele decidir acreditar nela, vai ser doloroso, mas já não sei se vale a pena continuar lutando por este casamento. Atualização 2. Tenho trabalhado incansavelmente para arruinar Carmen. Se ela tentou arruinar a minha vida, também posso jogar esse jogo. Meu advogado, já que estou lidando sozinha com tudo isso por enquanto, me orientou a consultar um especialista em perícia digital para analisar as mensagens de texto falsificadas. Isso poderia ajudar em nosso processo por difamação. Demoramos um pouco para encontrar alguém confiável, mas finalmente conseguimos nos conectar com um especialista em provas digitais. O perito passou vários dias examinando as impressões que Tom havia recebido. Enquanto isso, Tom passou a dormir no quarto de hóspedes e nossas conversas eram praticamente inexistentes. Finalmente, o especialista me ligou com os resultados. As mensagens eram totalmente falsas. Ele explicou que foram criadas usando um aplicativo específico para gerar conversas de texto falsas. Apontou várias inconsistências técnicas, metadados encontrados nas capturas, erros sutis de formatação e outros detalhes que provavam que as mensagens não eram genuínas. Forneceu um relatório detalhado explicando todas as suas descobertas. Munida desse relatório, voltei à polícia. Inicialmente estavam relutantes em prosseguir, vendo o caso como uma disputa doméstica. Mas ao apresentar o laudo forense que demonstrava a falsificação, passaram a levar o caso mais a sério. Aceitaram investigar Carmen mais a fundo, especialmente porque ela violou a ordem de restrição ao enviar as mensagens falsas para o local de trabalho de Tom. A polícia acusou Carmen de roubo, assédio e criação de provas falsas. Também me informaram que estavam verificando se ela havia roubado de outros empregadores e que poderiam ser apresentadas acusações adicionais. Quando cheguei em casa depois de ampliar a denúncia na polícia com o laudo forense, entreguei uma cópia a Tom. Ao ler, ele pediu desculpas repetidamente por ter duvidado de mim. Admitiu que deveria ter confiado em mim plenamente, independentemente das provas apresentadas por terceiros.
Doeu saber que ele foi tão rápido em acreditar que eu poderia traí-lo, mesmo depois de todos os anos juntos. Só quando levei provas forenses ele reconsiderou. Não é assim que deveria funcionar um casamento. Tenho certeza de que ele seguiu me investigando durante esse tempo, mas não encontrou nada. Mesmo assim, não teve coragem de pedir desculpas sem reservas, apenas arranjou justificativas para sua confiança em uma ladra. Tom confessou que parte da sua dúvida vinha de inseguranças causadas por um relacionamento anterior, no qual havia sido traído. Reconheceu que nunca processou totalmente essa experiência e que isso o tornou vulnerável à manipulação de Carmen. Disse que estava disposto a procurar terapia, se isso ajudasse para que eu o perdoasse. Mas para mim, já era tarde, tarde demais. Apesar de ainda amar Tom, porque vivemos juntos tantos anos, não posso ignorar o quanto foi fácil para ele confiar em outra pessoa. Se o agora noivo da minha irmã explicou tudo, se permiti que Tom verificasse meu celular, e até minha própria irmã ligou para esclarecer. E mesmo assim ele escolheu acreditar em alguém que foi flagrada roubando em vídeo, então nosso casamento já não é tão sólido. Falando da minha irmã, Beth e seu agora noivo Miles, ela disse sim ao pedido de casamento. Eles também foram fundamentais para esclarecer qualquer dúvida que surgisse entre nossos conhecidos. Confirmaram para quem perguntou que Miles estava se encontrando comigo apenas para planejar o pedido surpresa para Beth. Depois das publicações de Carmen insinuando que eu tinha um caso, meu advogado seguiu cuidando do processo. Ele pode fazer muitas coisas, mas não trata de divórcios. Por isso me encaminhou para um advogado especializado e eu já estou preparando os papéis. Conversei com Tom e ele sabe qual é a minha posição. Ele pediu para termos uma última conversa antes de avançar, para tentar salvar o casamento. Mas aquele Tom conciliador, que agora quer diálogo e quer salvar o casamento, não foi o mesmo que dormiu mais de um mês no quarto de hóspedes porque preferiu acreditar na ladra. Não, eu não vou continuar em um casamento que precisa de provas forenses para se manter unido. Sinto muito. Atualização 3. O processo criminal contra Carmen foi concluído recentemente. Ela se declarou culpada de todas as acusações e foi sentenciada a 2 anos de liberdade condicional e trabalho comunitário, pois foi considerado um delito menor, já que ela havia levado apenas algumas centenas de dólares. Carmen também foi obrigada a pagar uma restituição a Tom pelo dinheiro que havia roubado. O juiz considerou sua cooperação com a investigação, o que resultou em uma pena mais branda do que a esperada. Embora uma parte de mim quisesse que ela enfrentasse consequências mais severas pelo dano que causou, estou satisfeita que a justiça tenha sido feita e pronta para deixar esse capítulo para trás. Além disso, ainda existe um processo civil em andamento que pode trazer o karma que falta. O divórcio com Tom também foi finalizado. Estamos agora organizando a venda da casa para que cada um siga seu próprio caminho. Tom insistiu que tudo poderia ter sido resolvido se tivéssemos acesso irrestrito aos celulares, e-mails e outras informações privadas um do outro, para garantir total transparência. No entanto, quando tentei provar minha inocência aos olhos dele, foi exatamente isso que fiz, e ele ainda assim não acreditou. Não acredito que algo tão tóxico pudesse resolver nossos problemas. Tom mudou de empresa, algo que mencionou em algumas sessões de mediação durante a divisão de bens, que estava gerando muito estresse para ele. O boato de que ele havia sido traído, no entanto, nunca o fez entrar como coautor na ação de difamação contra Carmen. Ele se manteve apenas na primeira denúncia que fizemos contra ela por roubo. Por isso, sigo sozinha nesse processo civil. Sempre acreditei que Carmen deveria enfrentar consequências reais, e vendo que as consequências criminais não foram suficientemente severas, espero que a justiça civil possa equilibrar um pouco mais as coisas. Para me distrair desses meses que foram bastante difíceis e deprimentes em muitos aspectos, tenho me envolvido nos preparativos do casamento da minha irmã, que está cada vez mais próximo. Tenho ajudado Beth a escolher vestidos, bolos e outros detalhes. Isso tem me ajudado a não pensar tanto na minha própria vida no momento. Nem tudo tem sido ruim. O apartamento onde moro agora é menor, mas muito mais fácil de limpar e não preciso contratar ninguém. Já ficou claro para mim que mesmo com boas recomendações, uma pessoa pode mudar para pior. Meu marido mudou para pior ao escolher acreditar em uma ladra, a quem já nem quero mencionar pelo nome. E mesmo assim, não culpo Carmen por tudo. Apesar de suas ações terem desencadeado muitos problemas, tudo poderia ter sido diferente se Tom tivesse decidido acreditar na própria esposa e nas provas. Não havia imagens falsas, e ambos têm culpa. Não posso dizer que tudo é culpa da ladra. Quero esclarecer, especialmente para quem comentou que Tom tinha o direito de duvidar. Nunca disse que não tinha, e dei a ele o espaço e o tempo necessários. Mas eu também tenho o direito de não querer continuar em um casamento. Tentei provar que nada do que foi dito era real. Além disso, essa ladra afirmava estar aceitando um suborno meu, o que a tornava uma pessoa ainda pior. E quando foi descoberta, tentou inverter tudo e agora decidiu confessar. É extremamente difícil acreditar nisso, mas mesmo assim fiz o possível para provar minha inocência. Mesmo com tudo isso, eu poderia simplesmente ter dito: "Você não acredita em mim?"
Tudo bem, está terminado. Mas não fiz isso. Deixei ele olhar meu telefone, expliquei todos os detalhes, e mesmo assim ele continuou com dúvidas. Só porque ele tinha dúvidas eu deveria lutar eternamente por esse casamento? Só porque meu marido, que me conhece há anos, não reconheceu meu estilo de escrita em mensagens forjadas, deveria aceitar ser constantemente questionada? Além de me transformar em uma suposta infiel, agora também teria desaprendido a escrever e começado a usar palavras que nunca utilizo? Parece que para algumas pessoas, Tom tem o direito de duvidar da minha fidelidade para sempre, e eu teria de suportar isso apenas porque sim. Não sou esse tipo de mulher. Só consigo suportar algo assim por um tempo. Atualização 4. O processo civil me trouxe uma pequena compensação de pouco mais de $12.000, valor que o juiz determinou que fosse retirado das economias que a ladra vinha juntando há anos. Sei o que vem a seguir, comentários de pessoas dizendo que sou má por roubar o futuro dessa mulher. Sim, a mesma mulher que tentou destruir a minha vida e que, de certa forma, conseguiu. Além disso, você realmente gostaria de ser cuidado em um hospital por uma enfermeira ladra? As pessoas nem a querem mais para limpar suas casas. Depois que publiquei o vídeo dela roubando, não sei se ela já havia roubado antes ou se foi a primeira vez, mas se já tivesse acontecido, teria sido bom que alguém me avisasse. Teria me poupado muitas dores de cabeça. É difícil dizer se eu ainda estaria casada, mas não vale a pena ficar pensando nisso. Sim, nesse meio tempo também aconteceu o casamento da minha irmã, e isso me deu uma boa razão para ser feliz. Não quero dizer que minha vida esteja triste neste momento, mas fico feliz ao ver a realização e as conquistas das pessoas que amo. Quanto à minha própria vida, estou bem. O tempo vai curando tudo e me sinto um pouco melhor a cada dia. Posso dizer que recuperei a paz e a tranquilidade. Não é nem de perto um final triste para mim. Com isso, encerro meu relato com um agradecimento final às pessoas que contribuíram com palavras valiosas nos comentários.